Imagine entrar em um quarto silencioso e sentir que algo o observa. Não há ninguém ali, apenas um objeto. Uma boneca, um espelho e um quadro. Mas há algo errado. Como se uma presença invisível estivesse presa dentro dele. Há séculos, histórias assim atravessam o tempo. Objetos que parecem carregar o peso de maldições, tragédias e mortes. E o mais perturbador, todos eles realmente existiram. Hoje você vai conhecer os 10 objetos amaldiçoados mais sombrios da história e o que aconteceu com aqueles que ousaram tocá-los. Tudo começa com uma caixa. Dizem que ela foi criada para aprisionar um espírito antigo, uma entidade da tradição judaica conhecida como Dybbuk, um demônio errante, capaz de possuir os vivos. A caixa Dybbuk foi comprada em 2001 por Kevin Manis, um antiquário de Portland. Ele a adquiriu em um leilão, sem imaginar o que estava levando para casa. Dentro, havia apenas algumas moedas antigas, um cacho de cabelo loiro amarrado com uma corda e um copo de vinho. Mas à noite tudo mudava. Portas se abriam sozinhas, luzes piscavam, e Kevin começou a ter pesadelos em que uma velha de olhos vazios o observava. Quando tentou se livrar da caixa, descobriu que ela simplesmente voltava. O novo dono, Jason Hexton, médico e curador de museu, passou a sentir dores físicas, enjoos e até sangramento interno após abrigar o objeto. Hexton acabou trancando a caixa em um cofre selado com chumbo, mas ainda hoje ela existe. E dizem que mesmo lacrada, quem chega perto dela sente algo observando. Algo que nunca dorme. O segundo objeto parece inofensivo. Uma cadeira antiga de madeira, exposta em um pub na Inglaterra. Mas essa cadeira foi feita por um homem chamado Thomas Busby, enforcado em 1702 por assassinato. Pouco antes de morrer, Busby pediu para tomar sua última bebida sentado na cadeira preferida. Quando levantou, amaldiçoou qualquer um que ousasse se sentar ali. Desde então, dezenas de mortes foram associadas ao objeto. Trabalhadores, soldados e visitantes que se sentaram nela morreram em acidentes inexplicáveis, muitas vezes no mesmo dia. Hoje a cadeira está pendurada na parede do Thirsk Museum, a mais de 2 metros do chão, para garantir que ninguém mais possa tocá-la. E dizem os funcionários, às vezes à noite, ela range sozinha. Mas nem toda maldição precisa de madeira ou metal. Algumas são pintadas em tela. Em 1985, um quadro chamado The Hands Resist Him, As Mãos o Resistiram, foi vendido na internet. A pintura mostrava um menino ao lado de uma boneca diante de uma porta de vidro. Atrás do vidro, dezenas de mãos pressionadas pareciam tentar escapar. Quem comprou o quadro relatou que as figuras se moviam à noite, que o menino mudava de expressão e que sensores de movimento eram ativados sozinhos. O artista, Bill Stoneham, disse que a obra representava a fronteira entre o sonho e a realidade. Mas ele mesmo ficou assustado ao descobrir que 2 donos anteriores morreram pouco depois de adquirir o quadro. Hoje ele está trancado em um local secreto. Alguns dizem que quem encara os olhos do menino por muito tempo sonha com o mesmo corredor escuro que aparece atrás da porta. Outro artefato amaldiçoado nasceu de uma tragédia no mar. O diamante Hope, uma pedra azul de 45 quilates, foi encontrado na Índia no século 17. Acredita-se que tenha sido retirado de uma estátua sagrada do deus Rama. Quem o roubou foi executado, e desde então todos os seus donos enfrentaram destinos sombrios. O rei Luís XVI e Maria Antonieta, que possuíram o diamante, foram guilhotinados. Um príncipe russo foi assassinado. Um joalheiro francês morreu atropelado dias após tocar a pedra. Hoje o diamante está guardado no Museu Smithsonian, em Washington. Mas os seguranças do museu dizem que, às vezes, o cofre onde ele é mantido abre sozinho, mesmo sem nenhum alarme disparado. Em 1970, uma boneca passou a ser o centro de atenção de um caso investigado por Ed e Lorraine Warren, os famosos demonologistas norte-americanos. Annabelle era apenas uma boneca de pano, presente dada a uma estudante de enfermagem. Pouco depois, ela e a colega começaram a perceber mensagens escritas, à mão em papéis que não existiam antes. Quando um amigo tentou brincar com a boneca, zombando da história, foi atacado por algo invisível. Dias depois, morreu em um acidente de moto. Annabelle hoje está trancada em uma caixa de vidro no Museu dos Warren, em Connecticut, com um aviso claro: não toque. Segundo o casal,
Ela não está possuída por um espírito humano, mas por algo muito mais antigo. Algumas maldições se disfarçam de beleza. Em 1865, um pintor italiano chamado Giovanni Bragolin criou uma série de quadros de meninos chorando. Eram dezenas, cada um com uma expressão triste. Durante os anos 80, incêndios começaram a devastar casas na Inglaterra. E em todas elas um detalhe: o quadro de um menino chorando estava pendurado na parede, intacto entre as cinzas. Os bombeiros notaram o padrão e começaram a investigar. Acredita-se que o rosto do menino tenha sido inspirado em um órfão que morreu em um incêndio, e que, de alguma forma, sua dor ficou presa na tela. Hoje, poucas dessas pinturas ainda existem, e as que restaram, dizem, não podem ser queimadas. Mas há um espelho que guarda algo ainda mais sombrio. O espelho de Myrtle's Plantation, nos Estados Unidos, é famoso por refletir mais do que rostos. A casa pertenceu a uma família do século XIX, onde uma escrava chamada Chloe foi assassinada após um ritual fracassado. Desde então, manchas estranhas aparecem no vidro, marcas que não podem ser removidas mesmo após décadas de limpeza. Visitantes afirmam ver rostos tristes olhando de dentro do espelho, e alguns sentem mãos frias tocando seus ombros. Pesquisadores tentaram remover o objeto, mas ele sempre volta a escurecer, como se algo estivesse preso do outro lado. Há também uma pedra, simples e cinza, guardada em Edimburgo, na Escócia. É conhecida como a Pedra da Morte. Reza a lenda que qualquer pessoa que a toque morre em poucos dias. O primeiro registro vem do século XIX, quando um arqueólogo britânico, Sir Archibald Douglas, a retirou de um túmulo antigo. Ele morreu 2 dias depois, sem explicação médica. Desde então, ninguém mais ousou tocá-la. Hoje ela repousa sob um vidro grosso em um museu local. E mesmo assim, funcionários dizem ouvir batidas do lado de dentro, principalmente à noite. Outro objeto com um passado obscuro é o vestido de casamento de Anna Baker. Anna era filha de um rico empresário da Pensilvânia, no século XIX. Ela se apaixonou por um homem pobre, mas o pai a impediu de se casar. O vestido que ela havia comprado para o casamento nunca foi usado. Décadas depois, o vestido foi guardado em uma vitrine no Baker Mansion Museum e começou a se mover sozinho. Visitantes afirmam vê-lo balançando suavemente, como se alguém invisível o vestisse. Funcionários relatam ouvir soluços vindos do quarto onde ele está exposto. Dizem que o espírito de Anna ainda veste o vestido que nunca pôde usar. E por fim, há a caixa de Bassano, feita de prata pura, foi presente de casamento para uma jovem italiana do século XV. Na noite anterior à cerimônia, ela foi encontrada morta com a caixa em suas mãos. Desde então, a caixa passou por diversas famílias e todos os seus donos morreram pouco depois de adquiri-la. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela desapareceu, mas reapareceu em 1988 em uma loja de antiguidades. O comprador original morreu uma semana depois. Hoje ninguém sabe ao certo onde ela está. Alguns dizem que foi enterrada em um cemitério em Nápoles, junto com um padre que tentou destruí-la e acabou morto dias depois. Esses são apenas alguns dos objetos amaldiçoados que o mundo conhece. Mas há muitos outros. Espadas que nunca podem ser desembainhadas, máscaras que trazem loucura e livros que ninguém conseguiu ler até o fim. O que todos têm em comum é o mesmo enigma. Algo neles parece consciente. E a pergunta que fica é: será que eles realmente estão amaldiçoados? Ou são as pessoas que os amaldiçoam com o próprio medo? Se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Isso ajuda demais a trazer mais histórias sombrias como essa.